noches, muy buenas noches. Buenas noites a todos, a todas, aos colegas professores que estão aí com vocês. O pessoal que assiste aula pelo IPTV, né? Pessoal de Betânia, do Inocêncio, São Pedro do Piauí. ah, e o pessoal que assiste pelo YouTube, né? Tem uma galera que assiste e acompanha essa aula pelo canal do YouTube do canal Educação. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Na semana passada, nós fizemos uma revisão de alguns conteúdos que nós havíamos visto no primeiro semestre. Portanto, na aula de hoje, a gente inicia conteúdo já do segundo semestre. Esse segundo semestre, a gente tem um detalhe de que a gente tem mais cidades, mais polos acompanhando, assistindo essas aulas. No final do primeiro semestre, acho que ainda acho que no mês de julho, alguns turnos, né, a gente teve uma semana no mês de julho antes de entrar nas férias. E ali eu já iniciei para algumas turmas um conteúdo que era para ser para o segundo semestre. Eu estou falando aqui no caso especificamente do subjuntivo, do presente e do subjuntivo, né, que é assunto que a gente começa no segundo semestre. Então, eu vou hoje retomar o subjuntivo, o presente do subjuntivo, vou falar desde o começo. Pode ser que vocês que estiveram aqui no primeiro semestre, no mês de julho, tenham visto parte desse conteúdo. Então, para vocês rever. A gente fez aqui algumas adaptações, né, umas pequenas mudanças. Mas para os outros, né, que estão iniciando a aula no segundo semestre, para eles é assunto novo, é conteúdo novo, tá? Então vamos lá ver o que a gente tem hoje aqui. Eu sempre procuro dividir o conteúdo da gente entre gramática e interpretação de texto, né? Pensando muito em que a gente trabalha a língua, estuda a língua para interpretar texto, para ler um texto, entender o texto, poder falar sobre esse texto. É isso que a gente quer, né? A competência é essa. Não, eu posso ler um texto em espanhol e eu consigo entender, falar sobre esse texto e responder uma pergunta, tá? A gramática ela serve como apoio. São 2 aulas de espanhol que nós temos. Essa é ao vivo, e aí é a última aula de vocês, né? Mas a gente continua gravando uma segunda aula, que essa depois vai para a plataforma. Então, sempre vai acontecer de ter uma continuação do conteúdo, né? Ou mais interpretação, ou mais gramática, nesse material que vai para a plataforma. Eu procuro deixar mais gramática para a aula gravada e trabalhar com vocês aqui mais interpretação, vocabulário, mas algumas vezes eu preciso recorrer também aqui durante a aula à gramática. Isso aqui, por exemplo, para quem assistiu a aula no primeiro semestre, eu acho que vocês viram, né? Repetindo, eu estou começando, portanto, o semestre trabalhando o presente do subjuntivo. Então, como é o presente do subjuntivo, eu resolvi começar trabalhando aqui uma parte de interpretação de texto. A gente vai falar um pouco sobre texto, fazer uma leitura, fazer algumas observações, algumas análises. É especificamente uma música, né? São 2 poemas musicados por uma banda brasileira chamada Titãs. Eu acho que vocês já ouviram falar do Titãs, né? Devem conhecer. Bom, na década de 80, o Titãs gravou um disco. O rock nasce na década de 60, né? Então, na década de 80 do século passado, né? 1980, o rock chega forte, pega forte no Brasil, né? O rock ficou na moda na década de 80, né? Em 80 aqui no Brasil todo mundo gostava de rock, queria ser roqueiro, eu conhecia algum roqueiro, algo do tipo, né? Ah, e aí, em um dos discos que o Titãs gravou, eles musicaram um poema do Torquato Neto. Torquato Neto foi um poeta piauiense, nascido em Teresina, filho de um professor, o pai dele era promotor, funcionário público, algo assim, né? E o Torquato Neto foi para o Rio de Janeiro
para fazer universidade. Porque isso eu estou falando na década de 60 do Torquato Neto, né? Porque não tinha faculdade, não tinha universidade em Teresina, né? No Piauí. E lá, no Rio de Janeiro, Torquato Neto conheceu Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, essa galera, né? É, E foram eles os responsáveis por um movimento chamado de Movimento Tropicália, né? A Tropicália foi um movimento cultural, artístico, brasileiro na década de 60, 68, 69, que tinha por finalidade dar uma modernidade na música, na arte brasileira. Vamos lembrar que o rock nasceu na década de 60. Então eles achavam, eles acreditavam que no Brasil também se podia trazer elementos de fora, guitarra, né, para a música daqui. Não foi aceito a princípio, né? Mas Torquato Neto, estando no Rio de Janeiro, ele trabalhou como jornalista, escritor, escreveu para jornal, poeta, diretor. Ele foi ator também, que ele gravou filme, participou de filme, foi diretor de filme. Bom, mas mais para frente, né, após o movimento tropicalista na década de 80, o Titãs, a banda, né, Titãs, musicou um poema do Torquato Neto, que é esse aqui que a gente está vendo aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês. A original está em português. O poema original está em português. E o Titãs gravou, né, musicou esse poema, né, em português. Talvez vocês conheçam. É uma música que diz assim o refrão: eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Não sei se vocês já viram, né? Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. É por aí. Bom, isso foi na década de 80. Já na década de 90, 97, 98, já chegando nos anos 2000, 96, 97, por aí, o Titãs grava um disco comemorando a carreira, né, a carreira deles, um disco acústico, aonde eles pegam essa música do Torquato Neto e traduzem para o espanhol. Então a música que era em português, o poema, né? Era um poema, virou uma música em português, chamado Go Back, o título é em inglês. Eles traduzem para o espanhol. Nessa tradução para o espanhol, muitos verbos, vão para o presente do subjuntivo, que é assunto nosso, né? Por isso que a gente vai começar conhecendo, né, a letra dessa música, esse poema do Torquato Neto. Só que o Titãs foi além. Como era um álbum, um disco comemorativo, eles juntaram, né, um poema do Pablo Neruda, que é essa segunda parte que vocês veem aqui, ó, que eu vou marcar aqui agora. Isso aqui é um poema do Pablo Neruda. O Pablo Neruda foi um poeta chileno, né, muito conhecido por poemas de amor, metáforas. Ele escrevia muito sobre as mulheres, ele gostava muito das mulheres, tanto é que teve mais de uma esposa, uma, duas, teve várias, né, mulheres. Enfim, então eles juntaram o poema do Torquato, que eles traduziram para o espanhol, com o poema do Pablo Neruda, que já era originalmente em espanhol, e cantaram nesse disco. Vocês, depois, se tiverem curiosidade, vocês podem ouvir a música. Por que que eu não trouxe a música para a gente escutar hoje? Porque o ideal era isso, né? Que a gente ouvisse a música e que a gente tentasse preencher a letra dessa música aqui juntos. Por que que você não trouxe a música, professor? Porque por causa dos direitos autorais. Se eu começar a tocar essa música na aula, cai a transmissão do YouTube. Derrubam a transmissão. E aí a gente perde a conta no YouTube, entendem? Eu tinha que pedir autorização para o Titãs, ou seja, toda uma burocracia. Então não posso mostrar a música para vocês, mas vocês podem ver depois, se tiverem a curiosidade, tá? De conhecer essa versão de um poema do Torquato Neto em espanhol. Eu dividi o poema, né? Dividi o poema. A música, a letra tá assim, né?
Torquato Neto, Pablo Neruda. Então, dividir, ó. Primeiro a gente vai preencher aqui o poema do Torquato Neto, nosso conterrâneo, né? O poeta que escreveu esse poema, originalmente em português, Torquato Neto, que vocês devem ter ouvido falar ou vocês conhecem, né? Acredito que vocês devam conhecer Torquato Neto. Aqui em Teresina tem uma sala de teatro chamada Torquato Neto, tem um condomínio chamado Torquato Neto, tem um bairro chamado, um residencial chamado Torquato Neto. Ele é homenageado aqui em Teresina de diversas formas, né? Nome de rua, nome de escola, tá? Tamanha foi a importância do Torquato Neto para a nossa cultura e para... Ele é conhecido nacionalmente, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher a letra da música, tá? O poema que foi musicado, traduzido para o espanhol, e na sequência eu traduzo para o português, para a gente entender, tá bom? Então, bora lá. Ele diz assim: Aunque me chames... Eu vou preenchendo aqui a letra, ó. Aunque me chames... Aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor. Y no te voy a decir si fue lo mejor, pues solo quiero saber lo que puede dar cierto. Não tenho tempo a perder. A original é em português. Eu vou traduzir aqui como ficou em espanhol. Porque aqui, quando eles traduziram, os verbos foram para o subjuntivo. O original não está no subjuntivo. O original, né, que o Torquato escreveu é: você me chama, eu quero ir para o cinema. É algo assim, é indicativo e tal. Mas em espanhol ficou assim, ó. Essa palavra aunque, que você vê se repetir várias vezes aqui, tá vendo? Ó, aunque, né? Quer dizer ainda que, embora, né? Então ele fala assim: embora ou ainda que você me chame, ainda que a gente vá ao cinema, ainda embora você reclame, embora, né, ou ainda que esse amor não caminhe, não ande, embora fossem planos e hoje eu lamento, yo lo siento, eu lamento, se quase nada ficou, essa palavra quedou significa ficou, que é do verbo quedar, quedar significa ficar, se quase nada ficou. Foi só um cuento, foi somente um conto. Foi nossa história de amor. E não vou te dizer se foi o melhor, pois, eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, até aqui, onde eu parei, que ele fala de uma tentativa de resgatar um relacionamento, de não deixar uma relação acabar, um namoro, algo assim, né? Embora você me chame, embora a gente vá ao cinema, ainda que você reclame, né? Ainda que esse amor não caminhe, embora fossem planos, e hoje eu lamento, e hoje eu lo siento, se quase nada ficou. Foi, ó, o verbo está no pretérito. Foi somente um conto. Foi nossa história de amor. Foi, não é mais, né? Foi nossa história de amor. E não vou te dizer se foi o melhor. Pois, aí veja que ele dá o fora. Olha esse fora. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Solo quero saber lo que puede dar certo. Não tenho tempo a perder. Em português, você já ouviu essa música em português? Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, né? Ele está falando de um fim de relação e dá esse fora. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Mas esses dois últimos versos, para mim, na minha opinião, servem para a vida,
né? Da gente não perder tempo às vezes com algumas coisas, né? Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Isso aqui é um poema do Torquato Neto que o Titãs musicou, o original é em português, e depois eles traduziram para o espanhol. Juntaram na mesma música versos do Pablo Neruda, que a gente vai agora preencher também. Pablo Neruda é talvez um dos poetas em espanhol mais conhecidos no Brasil. Pablo Neruda, ele era chileno. Vou fazer igual. Vou ler o poema em espanhol, aí você vai analisando se você entendeu muito, entendeu pouco. Vou preenchendo a letra e depois traduzo. Eu acho o poema do Pablo Neruda mais dramático. Vocês vão já perceber, ver por que mais dramático. Ele diz assim: Já não se cantarán mis ojos en tus ojos. Ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya, pero hacia donde vaya, llevaré tu mirada. Y hacia donde camines, llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame. Del que corte en tu huerto lo que he sembrado. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Eu usei essas palavras, né? Servem para preencher a música anterior e essa agora, né? E o que é que o Pablo Neruda diz no poema dele? É também, igual ao Torquato Neto, um fim de relação, né? É o fim de um amor aqui. Só que olha o que é que o Pablo Neruda fala. Já não se encantarão meus olhos nos teus olhos. Já não haverá encanto, né? Encantamento, né? Entre os nossos olhos. Já não se encantarão meus olhos nos teus olhos. Olha isso aqui. Já não se adoçará junto a ti a minha dor. Já não se adoçará junto a ti a minha dor. E o que ele está dizendo aqui é que a dor dele é doce para ela. Já não se adoçará junto a ti a minha dor. Para ela é doce esse sofrimento. Tá vendo como ele é dramático? Mas é bonito, né? Sofrência não é um negócio novo não, meu filho. Então, ó. Pero, mas, para onde eu vá, levarei o teu olhar. Olha que verso bonito. Mas para onde eu vá, levarei o teu olhar. E para onde tu caminhes, levarás a minha dor. E para onde tu caminhes, ela, né? Levarás a minha dor. Ele vai ficar com o olhar, mas ela vai levar a dor dele. Olha que legal. Fui teu, foste minha. O que mais? Juntos deixamos uma recordação, uma lembrança, um recuerdo, no caminho onde o amor passou. Juntos deixamos uma recordação onde o amor passou. Fui teu, foste minha. Tu serás de quem te ame. Do próximo, né? Tu serás de quem te ame. De quem corte, de quem colha na tua horta o que eu plantei, o que eu semeei. Lo que he sembrado, o que eu plantei, o que eu semeei. Vou embora, me voy, né? Vou embora, estou triste. Mas sempre estou triste. Venho dos teus braços, não sei para onde vou. Do teu coração me diz adeus um garoto, um menino. Do teu coração me diz adeus um menino, e eu lhe digo adeus.
esse menino aí que ele diz no coração dela, né? Do teu coração me diz adeus o menino, é ele mesmo, né? E eu lhe digo adeus, né? Pablo Neruda. Não é mais dramático o Pablo Neruda, não é mais sofrido? Torquato Neto fala, não, a gente está tentando aqui, tal, tal, tal. Ó, mas eu só quero saber que pode dar certo. Tchau. O Torquato Neto é mais despachado. Mas o Neruda não, né? Ele sofre aqui no poema dele. Beleza? Pronto. Depois vocês podem procurar na internet, no YouTube, Go Back, Titãs. É de 96 ou é 97 a versão dessa música. E eu vi, é bem legal. E pra gente não aproveitar a ocasião rapidamente, pra gente ir para a parte gramatical, ah, eu queria que vocês mostrar para vocês, apresentar para vocês. Esse é um documentário que foi feito sobre o Torquato Neto. Tá aqui, ó, Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. Esse documentário foi feito no sul do país, naquele eixo Rio-São Paulo, né? É um filme, documentário, é um documentário, mas um documentário bem bacana, onde tem depoimento do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, que eles foram amigos. O Caetano Veloso fez domingo 80 anos. Torquato Neto, se fosse vivo, teria mais ou menos por aí, né? Próximo a 80, era algo assim. Eles estão fazendo, né, 78, 80 anos, esse pessoal da Tropicália, né? Mas Torquato Neto morreu muito jovem, 20 e poucos anos, 24, 26 anos, é algo assim, no Rio de Janeiro, né? E esse documentário é interessante porque aparece ele, tem várias imagens do Torquato Neto. Aparece ele como ator, atuando, ele fez um filme onde ele interpreta um vampiro. Aparece ele em Londres, que ele foi em Londres visitar o Caetano e Gilberto Gil quando estavam morando na Inglaterra, exilados, né? Aparece filme que ele fez em Teresina, ele veio a Teresina, quando ele esteve em Londres, ele comprou uns filmes. Antigamente se fazia filme com Super 8, parece aqueles filmes de máquina fotográfica, sabe? Era algo parecido. Então ele filmou algumas coisas em Teresina, aparece Teresina, a Praça Pedro II, na década de 60, 70. Então é muito interessante esse documentário, né? Torquato Neto, Todas as Horas do Fim. Eu acho, vocês encontram também para ver no YouTube. Eu assisti no Netflix, tá? Não sei se está mais disponível no Netflix, não sei se ainda está, mas vocês conseguem achar. Então, sei lá, Semana Cultural, se rola a Semana Cultural, as aulas de literatura, ou você mesmo, por sua conta própria, veja esse filme, tá? E trouxe para vocês também, aproveitar a ocasião, um poema do Torquato Neto. Um poema do Torquato Neto chamado Poema do Aviso Final. Entre tantos que ele escreveu, né? Poema do Aviso Final, quero ler para vocês. Diz assim: é preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo. Uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Poema do Torquato Neto, nosso conterrâneo, piauiense, minha gente. Rápido aqui. Esse é o disco que representa, né, o primeiro disco que representa o movimento tropicalista. É um dos primeiros discos no Brasil gravado com guitarras. Guitarras eram importadas, ou eles fabricavam as guitarras. E aqui aparece Torquato Neto, ó, esse moço sentado aqui de perna cruzada, ao lado da Gal Costa. Aqui é a Gal Costa, ó, é o Torquato Neto, né? Ele não era cantor, mas era compositor, escritor, diretor, tá?
E aqui nesse disco tem uma música dele que Gal Costa canta. Gal Costa canta uma música de Torquato Neto nesse disco. Tá aqui, ó, Gilberto Gil sentado. Esse aqui é o Tom Zé. Aqui a Rita Lee, ó, essa moça ruiva é a Rita Lee, novinha, com a banda dela, chamada Mutantes. A Rita Lee, a primeira banda da Rita Lee chamava Mutantes, né, com os irmãos Dias. Esses caras eram irmãos. Um deles namorou com a Rita Lee nesse período. E eram eles quem topavam tocar com Gilberto Gil, com Caetano Veloso, porque o pessoal não queria tocar guitarra aqui no Brasil, nos festivais, porque eles eram vaiados. O pessoal vaiava, o pessoal não gostava de guitarra, achava que a guitarra ia acabar com a música brasileira. Nessa época, a Elis Regina já era muito famosa, ela tinha um programa de televisão. A Elis Regina organizou uma passeata nesse período contra a guitarra elétrica, abaixo a guitarra elétrica, né? E depois ela gravou rock, ela cantou, a Elis Regina cantou rock, ela mudou de ideia, né? Mas isso é massa, porque só não muda de ideia quem não tem outra, né? Só não muda de ideia quem não tem outra. Aqui é Caetano Veloso, fez 80 anos domingo. Aqui é a Nara Leão na foto aqui, ó. É a Nara Leão que não pôde estar nesse dia, levaram uma foto. E aqui é o maestro Rogério Duprat, que era quem topava, né, os arranjos, né? é, E a Tropicália também tinha uma veia de humor, porque o maestro está sentado com um pinico. Esse é um pinico, que ele está usando como se fosse uma, uma xícara, né? Então esse disco aqui, Tropicália ou Panis et Circens, é o grande disco da Tropicália, ou que mostrou para o Brasil o que era a Tropicália. Esse disco existe por aí ainda. Esse é um livro do Torquato Neto. Torquato Neto morreu sem publicar nenhum livro. Esse livro foi publicado depois da morte dele. Chama Os Últimos Dias de Paupéria. O Ali Salomão, que é um poeta baiano, foi um dos caras responsáveis por organizar esse livro. Esse livro tem coluna de jornal. Na época que ele escrevia para o Torquato escreveu para um jornal no Rio, onde ele divulgava show, cultura, falava sobre a Tropicália, falava sobre a Gal, falava sobre o Gil, né? Bem numa linguagem própria dele. Tem algumas letras de música, tem alguns poemas, e esse livro é raro. Foi feita a primeira edição, segunda. Ele é muito, muito difícil encontrar esse livro. Tem PDF na internet, mas o pessoal vende esse livro na internet por R$ 800, 1.000, 1.200, brincando. E aqui alguns discos desse período da Tropicália. Se você conhece ou quer conhecer a Tropicália e tal, aqui tem umas dicas de disco, tá? Da Gal, do Gilberto Gil, nos primeiros discos do Gil, primeiro disco do Gil é esse aqui, primeiro e segundo disco. Dos Mutantes, que era a banda da Rita Lee, muito doido o som aqui dos Mutantes, tá? Aqui também outro disco da Gal Costa, um disco psicodélico, assim, é muito doido esse disco aqui. Ela grava uma música do Jorge Ben, chamado Tuareg. Esse disco tem umas guitarras, ó, inspirada no Jimi Hendrix. Esse disco é sensacional. E era isso, enfim, né? Sobre o Torquato Neto e a letra da música. A letra da música, os poemas, né, o subjuntivo ali, ele é usado para expressar probabilidade, hipóteses, que é o assunto que a gente vai trabalhar hoje, né? O presente do subjuntivo. Quando você fala assim, ó, talvez eu compre aquele livro, pode ser que eu chegue tarde, né? Duvido que chova, né? Quando pode ser que eu coma, essa comida, pode ser que eu coma. Talvez eu venda a casa. Todos esses verbos, talvez eu venda, pode ser que eu coma, talvez eu chegue tarde. Esses verbos eles estão no subjuntivo, porque a gente está falando de uma hipótese, de uma probabilidade, de uma dúvida. Talvez eu chegue tarde, não é certo. Talvez eu chegue, né? Isso é subjuntivo, porque o subjuntivo serve para isso.
para a gente falar de uma hipótese, de uma probabilidade, uma ação hipotética. Olha o que o texto fala aqui para a gente. A apresentação do presente do subjuntivo. El modo subjuntivo representa hechos virtuales. Olha só, o modo subjuntivo representa fatos. Essa palavra hechos quer dizer fatos virtuais, né? Ou seja, fatos que se desejam, tomara que chova, né? Ojalá que chova. Que se coloca em dúvida, dúvida quer dizer dúvida, que se recomendam, que se consideram possíveis, se antecipam, agradam e etc. O subjuntivo aparece em cláusulas ou orações subordinadas, ou seja, que dependem de uma cláusula ou oração principal, uma oração matriz, né, no modo indicativo. E aqui eu dou alguns exemplos, né? Veja os exemplos. Deseamos que esté bien. Deseamos quer dizer desejamos. E estés é subjuntivo. Desejamos que estejas bem. Desejo, né? Dudo. Dudo quer dizer duvido. Que chova, né? Duvido que chova. Dudo, duvido, está no indicativo. Espero que mi bici não desapareça. Espero, né, que minha bicicleta, mi bici, não desapareça. Não desapareça é subjuntivo. Siento que esté usted enferma. Siento aqui quer dizer sinto, lamento que esteja, que você esteja enferma, que você esteja doente. Sinto, lamento que esteja doente, que você esteja doente. Não creio que o professor nos dê tarefa. Não acredito que o professor passe tarefa. Em espanhol usa o verbo dar, de tarefa. E me alegro que haga sol. Me alegro, fico feliz que faça sol. Que haga sol, que faça sol. O que está destacado é subjuntivo. Desejo, dúvida, né? Vamos para frente. E aí eu falo um pouco mais do que o subjuntivo, para que serve, né? Ele presente de subjuntivo. Se subordina a algo, está subordinado a algo. Ó, o aunque, que a gente viu várias vezes ali, ó. Aunque tengamos problemas, seremos felizes. Ainda que tenhamos problemas, seremos felizes. É como se houvesse um impedimento para a felicidade. Mas seremos felizes. Aunque tengamos problemas, seremos felizes. É o modo das ações hipotéticas, desejadas. Ojalá viajemos la próxima semana. Ojalá em espanhol é mais ou menos oxalá, Deus queira. Quem fala espanhol fala muito ojalá para expressar desejo. Ojalá, ojalá, né? Então, ojalá viajemos la próxima semana. Tomara que nós viajemos. Que nós viajemos é subjuntivo, é um desejo. Tomara que nós viajemos. Tomara que dê certo. Vejamos o presente do subjuntivo. O subjuntivo expressa possibilidades no futuro com as seguintes expressões. Veja que eu tenho aqui algumas expressões de dúvida. Ó. Talvez cheguemos tarde esta noite. Quizá ou quizás, que significa também talvez. Pode escrever com ou sem o S, quizá ou quizás, compre este livro. Puede ser que coma algumas legumbres. E sempre que não quede, sempre que não fique, com recuperações, irei viajar. Serve para expressar desejos no futuro. Ojalá, ojalá, terminemos a tarefa a tempo. Tomara que nós terminemos a tarefa a tempo. Para falar do futuro, quando acabe a tarefa, escutarei música. Ó, quando eu acabe, é subjuntivo. A tarefa, escutarei, futuro, música. Então serve para você falar do futuro. Quando eu acabe a tarefa, escutarei música. Aqui, o que eu chamo de expressão especial com subjuntivo é isso aqui, ó. Como,
acompanhado de um verbo no subjuntivo, indica uma condição. Como não chova temprano, irei buscar-te. É mais ou menos assim, ó. Se não chover cedo, temprano quer dizer cedo, vou te buscar. Como não chova temprano. E por último, o imperativo negativo, quando eu dou uma ordem negativa, em português também é igual. Não diga isso, não faça, não compre, né? Não corra. Quando eu dou uma ordem negativa, a forma do verbo vem do subjuntivo, em português e em espanhol. Então, no corras, o verbo corras deriva do subjuntivo, né? Então, para dar uma ordem negativa, o verbo deriva do subjuntivo. E aqui está a forma de conjugação, tá? Para verbos regulares. Verbos regulares. Quando a gente fala que um verbo é regular, significa dizer que ele não vai sofrer alteração no seu radical, né? Quando você tira AR, ER e IR do infinitivo, ó, viajar, quando eu tiro aqui o AR, o que resta, V, I, A, J, a gente chama de radical, ou raiz em espanhol. Quando o verbo é regular, ele não altera. Aí eu junto essa partícula de vermelho, que eu chamo de desinência. Essa partícula de vermelho, a função dela é dizer quem praticou a ação. É ela quem concorda com o sujeito. Fica, portanto, ó, que yo viaje, que tu viajes, que él, que ella, que usted viaje. Que nosotros viajemos, que vosotros viajéis, que ellos, que ellas e que ustedes viajem, tá? Essa partícula de vermelho é quem concorda com o sujeito. Para verbo terminado em AR e em ER, elas são iguais, ó. A gente faz a mesma coisa, comer, tira o ER. Que eu coma, que tu comas, que ele coma. Que comamos, que comais, que comam. Escrever, que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba. Escribamos, escribais e escribam. Esse é o presente do subjuntivo, tá? Qualquer outro verbo terminado em AR, ER ou IR, que seja verbo regular, eu faço a mesma coisa. Ó, o verbo cantar, para exemplificar. Cantar termina em AR. Tira o AR, cante é o radical. Que eu cante, que tu cantes, que ele, ella ou usted cante. Que nosotros cantemos, que vosotros cantéis, que ellos cantem. Repare que para a segunda pessoa tu sempre termina em termina com S, né? Que tu viajes, que tu comas, que tu escribas. Repare que na primeira pessoa, yo é igual à terceira. Que yo viaje, que ele, que ella, que usted viaje. Que yo coma, que ele, que ella, que usted coma. Que yo escriba, que ele, que ella, que usted escriba, né? É a mesma desinência, mas a gente usa ali o pronome e consegue diferenciar uma coisa da outra, tá bom? Aí a gente teria na sequência uns exercícios para fazer, né, para preencher. Por exemplo, na primeira questão, né, ó, marca a alternativa que completa a frase corretamente com o verbo em presente de subjuntivo. Quero que tu... O que você acha que é a resposta? Quero que tu estudia, estudies, estudiais, estudiemos, estudie. Quero que tu estudies, né? Bom, mas a gente vai chegando aqui ao final da aula, né? Na semana que vem eu falo um pouco mais sobre isso aqui e a gente responde também exercícios. Embora tenha a segunda aula, né? Que eu dou continuidade ao conteúdo nessa aula que é gravada, tá? Mas na semana que vem eu volto a falar disso aqui, responder os exercícios,
trazer uns textos no subjuntivo para a gente conhecer. As músicas estão no subjuntivo, tem questões para elas, tá? Mas vai terminando a aula de hoje. Obrigado aí pelo pessoal, para o pessoal do YouTube, pessoal de Betânia, do Inocêncio, Queimada Nova, Santo Antônio de Lisboa, São Pedro do Piauí e São João da Varjota. Tchau, Marta. Buenas noches. Nos vemos.